Gente, é tentador, mas é tentador mesmo. Você já ouviu falar do chip da beleza ou o implante hormonal? O procedimento é simples, anestesia local, um tubinho de silicone quase tão fino quanto um palito, com uns 3 centímetros de comprimento mais ou menos, é instalado sob a pele e uma vez ali, ele vai liberando aos poucos hormônios, como a gestrinona, a testosterona e tal. Entre os benefícios, né, as pessoas dizem que troca gordura por músculos, deixando o corpo magro, firme, definido, sem precisar de academia. Ai, que ótimo, Sei, né? gente. Diz que melhora o humor, tem outros É. benefícios também. Mas será que tudo isso é possível mesmo, Tainá? Será? Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto agora no Notícias do Bem é a endocrinologista doutora Luana Casari. Quase que não sai, gente, me perdoe. Doutora, muito obrigada por participar com a gente hoje no Notícias do Bem. E claro, né, por esclarecer esse assunto que está em alta e que é uma proposta aí que eu vou te contar, hein? Chama muito a atenção, mas será que isso tudo é É real? um pouco demais, né? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. O prazer de conversar com vocês é meu. Então, realmente é muito tentador, né? Como vocês explicaram, o chip da beleza, na verdade, isso é um apelido que ele ganhou, mas ele nada mais é do que um implante hormonal, que pode ser absorvível, pode ser não absorvível, e que é colocado sob a pele, mais comumente na região glútea, ou próximo ali também na região de coxa, região lombar. Tá? A grande questão das promessas que são feitas pelo chip da beleza, que realmente é bom demais para ser verdade, tá? Mais comumente, a substância mais famosa é a gestrinona. Ela é um derivado da progesterona, que é um hormônio que naturalmente a mulher produz. Mas, na verdade, nesse caso, ela foi modificada e ela vai ter ações, por exemplo, que bloqueiam a progesterona, ela vai ter ações também que vão bloquear o estrógeno e ela vai se ligar ali onde a testosterona age ação, onde a testosterona exerce a sua ação. E essa que é a grande questão que as pessoas procuram. Então, acaba tendo uma maior queima de gordura, um aumento da massa muscular, e por isso que muita gente procura, porque ela realmente dá efeito sem você fazer atividade física. Claro que a atividade física e a dieta potencializam, mas ela traz esse efeito. No entanto, porque nós somos tão contra a realização desses chips hormonais, porque eles não foram testados a longo prazo. Tá? O que a gente sabe é que aproximadamente 50% das pessoas não toleram. E além de 50% das pessoas não tolerarem, os efeitos colaterais relacionados são muito importantes. Então, não é só efeito de pele, acne. A gente tem alterações importantes do humor, como agressividade. Nós temos riscos cardiovasculares, ou seja, o risco de AVC, de ter o famoso derrame, que não são bem conhecidos ainda. Uau! A gente pode dizer que os riscos superam os benefícios ou nem tanto vale o risco, doutora? O que a senhora acha? Qual seria o seu conselho? Nesse momento, nós dizemos que os riscos superam os benefícios. O que é a grande questão da gestrinona? Ela foi muito bem estudada por não tem estudos com relação ao uso dela por via subcutânea. A gente tem poucos estudos, né, por via intradérmica, que é como você está fazendo aí o uso também do implante. Então, nós não podemos garantir essa segurança a longo prazo. Hoje, quando a gente prescreve um anticoncepcional, um hormônio, né, seja na forma oral, seja na forma injetável, a gente sabe quais são os riscos da paciente a longo prazo e quais são os benefícios, desculpem-me. E a gente não sabe isso pelos implantes hormonais, tá? Então, tem muito estudo pequeno, muito estudo mal feito, e o que mais vem no consultório do endocrinologista é paciente para a gente resolver os problemas
que o uso dos chips da beleza causaram. Então, realmente, os riscos superam os benefícios e nós não recomendamos o seu uso. Uhum. Até aproveitando agora um comentário que a senhora fez, tem tido casos, é possível reverter esses, né, esses malefícios aí, vamos dizer, né, desse chip da beleza, doutora? Depende de qual é, né? Um paciente que tem um aumento de risco de tumor ou de doença cardiovascular, a gente não consegue, a gente tem que tratar o problema que foi originado. Agora, uma paciente que a questão é humor, a questão é acne, a gente consegue sim, tá? Então, eu recebi uma paciente mesmo no meu consultório que teve, assim, um aumento dos pelos no corpo, ela começou a surgir vários pelos e muita acne, e a gente conseguiu tratar essa questão. Então, os efeitos mais colaterais, ditos mais leves, nós conseguimos. Agora, o que é mais grave, a gente vai tratar o problema, a gente não vai conseguir reverter. Uhum. E a procura por, sabe, por esses tratamentos, por essas alternativas, né, de efeitos rápidos Ou milagrosos. por um corpo perfeito, por uma juventude, né, por um tratamento que traz isso. Ainda está no top one, é o mais buscado, doutora? As pessoas buscam muito isso? Sim, com certeza, e é natural, não é? Porque a gente engorda fácil. Não é verdade? A gente olha a comida gostosa, fica uma semana sem ir para academia, a gente engordou. E é natural que nós queiramos perder peso e alcançar os objetivos de maneira rápida. Nós somos imediatistas, quem não é? Não é mesmo? Mas a questão é que realmente, esteticamente e inicialmente, pode ter um grande benefício, mas a longo prazo é a grande questão. E além disso, antes a gente sempre tinha aquela pessoa que comprava o suplemento alimentar, o remédio de alga, o chá com quiabo, de berinjela para perder peso, né? Mas hoje a gente tem aí as mídias sociais, a internet, que foram super importantes para democratizar, né, o acesso à informação, mas nisso agora a gente também tem essa explosão de informação que não é tão clara para as pessoas e que muitas vezes profissionais não tão bem formados, muitas vezes até os profissionais eles são formados para colocar esses implantes hormonais muitas vezes de fim de semana, entendeu? De cursos rápidos, eles não fizeram todo um processo de residência e acaba tendo um grande estímulo, porque as redes sociais elas são visuais. A gente sabe como as redes sociais elas têm trazido um grande prejuízo para a imagem corporal, por exemplo, de adolescentes. Isso a gente já tem muito estudo. E tanto que várias redes têm tentado limitar isso, né? Tentar ajudar as pessoas a não se sentirem tão mal com seus próprios corpos. E aí a gente tem aquelas fotos de blogueiras, influencers, usando esse tipo de coisa e contando os benefícios, de profissionais de saúde falando como isso pode melhorar, as pessoas acabam acreditando, porque afinal tem ali o selo de confirmação de alguém que em teoria entende disso. E foi aí que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com outras sociedades, se levantou e falou, não, peraí, a gente precisa entender melhor. É importante dizer que existe um implante hormonal que é aprovado para contracepção, ou seja, para a mulher usar para não engravidar. Tá? Esse implante é vendido em farmácias, ele não é uma questão que você só compra com aquele médico, que é individualizado. Não, ele é um método contraceptivo que o ginecologista coloca na paciente e que tem os seus riscos e tem os seus benefícios e ele é muito bem estudado. Agora, o que a gente vê do chip da beleza, esses implantes hormonais individualizados, não. Inclusive, há substâncias que são colocadas ali, por exemplo, para tratar diabetes, que é a minha especialidade isso, e eu nunca ouvi falar de um estudo grande dizendo que isso era seguro ou que ia realmente ajudar o paciente, sabe? Então me preocupa muito, eu entendo a nossa angústia, é muito difícil, ainda mais para as mulheres, que são as pessoas que mais procuram, né? Nós ficamos grávidas, engordamos, o nosso corpo não volta para o que ele era antes, dificilmente volta, gente, nem o da endócrino voltou. E a gente quer voltar a se sentir bem, a gente quer voltar a ter energia, a gente quer voltar a ter aquela aceitação de colocar uma roupa, um biquíni, se sentir bem.
Mas, pessoal, primeiro tudo tem um tempo. Uhum. Tudo tem um tempo para a gente voltar a se sentir melhor depois de ter um filho, depois que a gente está se dedicando a outra coisa, e a atividade física, tratamento nutricional e, se houver necessidade, medicações para obesidade, medicações que foram bem estudadas a longo prazo e que são seguras. Chip hormonal individualizado? Jamais, tá, pessoal? É perigoso. Bom, a senhora acha que em algum momento, com o passar do tempo, essa poderá se transformar numa alternativa? O que falta ainda é o estudo do caso, talvez? Ele pode funcionar daqui, sei lá, 1 ano, 5 anos, 10 anos? Eu acho que o que falta hoje é alguém se interessar em conduzir realmente um estudo para avaliar risco e benefício a longo prazo, como a gente fez com todos os hormônios, tá? Porque hoje, por exemplo, a gente sabe que dar testosterona para mulheres, né, que já foi tentado várias vezes, só se aplica em um caso, porque em todas as outras tentativas, aquilo a longo prazo foi maléfico para o corpo feminino. E o que falta nesses implantes hormonais é isso. As pessoas acham que porque tem estudo de gestrinona, de hormônio, isso é suficiente. Não é. Existe o tipo certo de estudo que precisa ser feito, o tipo certo de acompanhamento, e não houve. O que chama atenção é, se isso fosse tão bom e tão promissor, por que não houve um interesse por parte das grandes farmacêuticas em investigar isso? Geralmente é porque os primeiros estudos que a gente chama de fase 2 não foram tão bons assim. Entendeu? E a indústria desiste. E aí chega isso que a gente nem sabe como tem gestrinona no país, porque não é aprovada pela Anvisa, como a própria Anvisa colocou, né? Que venceu há muito tempo a aprovação para esse tipo de medicamento aqui. Olha. Isso é uma questão que é preciso tomar muito cuidado, né, doutora? Grave, né? É gravíssimo. E aí é uma outra opção, né? Porque assim, tem os médicos conscientes, que eu acredito que tem esse cuidado, e tem também, ó, às vezes, aquele profissional que talvez, né, vai na vontade, às vezes, do paciente, atende às necessidades. Então, tem sempre os dois lados ali, né? Hoje, quais você orienta, assim, os métodos, os caminhos mais fáceis e aconselháveis, né, seguros, para que a pessoa tenha mesmo uma saúde, uma vida mais saudável, ali um emagrecimento mais tranquilo, mesmo que passo por passo, né, sem muita pressa. Qual que é o caminho mais indicado hoje, doutora? Primeiro é orientação profissional, tá? Procure um profissional. Nós temos no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no site do Conselho Federal de Medicina, você colocando o CRM do médico lá no site do Conselho Federal de Medicina, você descobre se ele realmente é um especialista. E, infelizmente, temos muitos colegas dizendo que são especialistas, mas que não são. E o Conselho Federal de Medicina ajuda nisso. Então, isso é a primeira coisa. De posse de um profissional de saúde que realmente é especialista, primeiro é terapia nutricional, ou seja, ajustar a alimentação, ter um acompanhamento com uma nutricionista, praticar atividade física que seja boa para você, que faça sentido para a sua vida, não é para a vida da vizinha ou da amiga, que faça sentido para você. E se você seguiu isso corretamente e não perdeu peso, nós temos opções de medicamentos para perda de peso, tá? Perder peso rápido ou perder peso devagar vai depender da história de cada paciente, das preferências dela, do que ela está disposta a fazer dentro do que é seguro, dos medicamentos aos quais ela se adapta. Mas as medicações, por exemplo, para obesidade, elas são testadas por 2 a 3 anos, estudos grandes, com pessoas usando a medicação por pelo menos 2 a 3 anos, antes delas serem lançadas no mercado. Então, é muito diferente. Isso nos traz uma tranquilidade maior ao tratar as pacientes e com resultados muito bons. A questão é avaliar a paciente ou paciente, entender o que faz sentido e quais são as expectativas para aquela pessoa e fazer uma prescrição. Eu digo que o trabalho nunca é só do médico, é um trabalho de equipe, porque a obesidade, o excesso de peso, o sobrepeso, não é uma doença que surge por um único motivo, é uma junção de coisas. Então, trabalhar como equipe e procurar atuar em todas as áreas emocionais,
físicas que estão levando aquele ganho de peso, é muito importante. Entendi. Isso vale tanto para homens, né? Essas recomendações, tanto para as mulheres como para os homens também, né? Os homens também, às vezes, têm uma vontade muito grande, não todos, né? Mas alguns têm uma vontade muito grande de perder peso, de estar bem fisicamente e tal. Claro, tem alguns homens que são mais tranquilos em relação a isso. Tô meio gordinho, mas ok, tudo bem, vamos em frente. Mas o chip também não é recomendado, ou alguém recomenda chip para homem? Não, é só para mulher, né? Quer dizer, na verdade, nem para mulher, né? Na verdade, depois de tudo isso que a gente ouviu. Na verdade, a homens, achei super importante o que você comentou agora. A gente fala muito de mulher porque é o maior público do chip, mas nós temos sim homens colocando chip hormonal para hipertrofia, ou seja, para aquele ganho de massa muscular. Aquilo que se fazia antes injetável, mesmo assim de uma maneira não recomendada, que o paciente fica usando os hormônios masculinos para aumentar a massa muscular, hoje muito se faz também por implante hormonal, tá? Então a gente não recomenda reposição de testosterona para homens que tenham um diagnóstico de deficiência de testosterona, tá? Não é só para melhorar a performance física, e tem um jeito certo de fazer. A gente pode fazer geralmente é mais por injeção, a gente tem injeção que dura pouco, dura por um tempo maior, e a gente pode fazer também através de géis, que a pessoa aplica na pele diariamente. Então tem um jeito mais seguro e o jeito correto de ser feito. Mas sabe que os homens são a maioria das pessoas com obesidade no país. Mas eles procuram menos o médico, então nós precisamos conscientizar os homens que procurar o médico, profissional de saúde, é muito positivo e que precisa tratar sim, tá? Então a gente acaba falando muito de mulher, porque é o público que mais procura essas questões pela pressão estética que as mulheres sofrem. Mas primeiro, a gente tem percebido que isso está mudando para o homem também. Sim. Né? O homem tem ficado mais preocupado, mas na verdade é quase 50-50, mas tem um pouquinho mais de obesidade entre os homens aqui no Brasil. Então, é muito interessante também chamar essa atenção, que a gente deveria ter mais ou menos meio a meio no consultório. A gente tem muito mais mulher. Então, homens, conversem com seus médicos sobre opções para te ajudarem a ter um estilo de vida mais saudável, a perder essa barriguinha que junta ali, que ela não é boa, tá? Essa barriguinha do mal, e vamos ajudar a tirar essa gordura para você viver mais e melhor, curtir mais a sua família e as pessoas que você ama. Porque às vezes não tem nem barriguinha, mas tem problema, né? Porque tem a tal da gordura... localizada a gordura visceral, né? A tal da gordura visceral que é o problema. Às vezes o sujeito é magro, tô falando por experiência própria, né? Tá, imagina. Porque eu não tenho, né? Não tenho nada de gordura, mas tenho problema já há anos brigando com gordura visceral, né? Então, assim, precisa realmente estar muito atento e cuidar, né? Porque, na verdade, a depender da herança genética da pessoa, ela sobe na balança e o índice de massa corpórea está normal. Sim. Você vê, o peso para a altura está normal, mas onde ela acumula gordura? No abdômen, que é justamente a gordura visceral, que é a que não devia estar lá. Essa gordura que a gente tem aqui debaixo da pele, ela é uma gordura até benéfica. Ela regula a nossa glicose, ela regula o triglicérides. O problema é essa gordura que fica dentro da barriga, entre os órgãos. E você falou uma grande verdade. Por exemplo, em São Paulo, nós temos muitos descendentes de japoneses. Então, a presença, né, de uma comunidade muito forte. E é muito comum no consultório, chega aquele paciente descendente de japoneses, que é magro, mas ele tem um pouquinho de barriga. E o paciente acumula, os pacientes orientais, descendentes de asiáticos, acumulam muita gordura abdominal, gordura visceral, mesmo tendo um peso dentro da normalidade. E eles desenvolvem diabetes tipo 2 e complicações, gordura no fígado muito mais cedo. Então, isso que você falou é verdade.
o peso é uma medida, mas não pode ser o único. A gente, quando vai no consultório, tem que pegar a fita métrica, medir o paciente, fazer uma avaliação completa para realmente ajudar a pessoa. E no caso dessa visceral aí, são só os exames que descobrem, né? Porque eu descobri desse jeito, tava tudo bem, tá tudo em ordem, mas aí a hora que vai fazer lá o ultrassom de abdômen lá, tá cheio de gordura por dentro. Que beleza. Tem pergunta aqui pra gente. Tem uma pergunta. O Alex Braga, falando dos homens participando, né, nessa preocupação, eles estão participando aqui do nosso chat, e ele perguntou assim, o que é bioimpedância, doutora? Exame, né, doutora? Muito legal. Deixa eu só fazer um parênteses, dá para descobrir gordura visceral sem exames, tá? A gente precisa medir o abdômen do paciente. De acordo com a raça, a gente medindo com a fita métrica, a gente nem precisa do exame, a gente já sabe que tem. Olha. Então dá para saber, mas é que endócrino adora uma fita métrica, nem todo médico gosta, né? Então vou responder. A bioimpedância, ele é um exame que a gente utiliza para estimar o percentual de massa magra e massa gorda do paciente. É um exame muito interessante, porque quando a gente fala do índice de massa corpórea, que é aquilo que a gente pesa o paciente, vê a altura e faz o cálculo, ele é um bom índice para a população. Mas, por exemplo, você pode ter um lutador de MMA que faz o índice de massa corpórea e está alto, dando obesidade, mas o que está alto é massa muscular. Ele pesa bastante porque ele tem muito músculo. E você pode ter aquele homem que tem um peso completamente normal, você faz o cálculo e dá maravilhoso, mas ele tem um alto percentual de gordura. A maneira indireta de nós medirmos isso, né? A medida que a gente faz com a fita métrica de um ponto ali na região abdominal. No entanto, a bioimpedância é excelente para estimar percentual de gordura e percentual de massa magra. E hoje, inclusive, nós temos alguns aparelhos que medem gordura visceral. Então, eles até nos ajudam, uma maneira prática de se solicitar um exame V. Então, e é muito interessante, porque tem gente que perde peso, mas está perdendo massa muscular em vez de perder gordura. Então, é um exame que pode nos ajudar nesse processo. Tá certo. Tem mais um comentário aqui. O Ricardo Reis, ele fez o seguinte comentário. Um profissional dessa área, aqui no Brasil, tem um custo um pouco elevado e foge um pouco da realidade da maioria dos brasileiros. Como é que fica essa questão, né, dessa especialidade mesmo, saúde, né? Até fica mais fácil, né? Na verdade, é o mesmo valor que os outros profissionais. O que acontece muito do que os outros médicos, não tem uma grande diferença. O que acontece é que endocrinologistas, eles são clínicos, então não fazem procedimentos cirúrgicos, não fazem... O médico, ele ganha na consulta dele, é diferente de outros profissionais. E muitas vezes, por exemplo, a questão do implante, o médico está ganhando no implante, então ele pode cobrar a consulta dele mais barata que ele está recebendo ali no exame, no tratamento que ele está. Mas eu quero desmistificar isso, tá? Eu recebo muito isso no meu Instagram. Primeiro, pessoal, o SUS tem endocrinologista. Então, se vocês são atendidos pela Unidade Básica de Saúde, vocês se enquadrarem em critérios, é encaminhado. Quem mora aqui na cidade de São Paulo, eu já tive o prazer de trabalhar como endocrinologista pelo SUS e funcionava, tá? Nós temos endocrinologistas nos planos de saúde, a maioria de nós atende planos de saúde. E nós temos médico de todos os valores que entram em todos os bolsos. Então, às vezes, a gente acaba ligando para aquela pessoa que é muito famosa no Instagram, que a gente vê falando nos programas online, de televisão, e a gente acha que esse profissional foge do nosso bolso. Mas não, a gente tem profissionais muito bem formados que atendem em SUS, convênio, consultório particular. O que eu recomendo? Primeiro, para você saber se o profissional é bem formado, é ver se ele realmente tem especialidade. Vai lá no site do CFM e você, checando que ele realmente é um endocrinologista, você vai encontrar pessoas que estejam ali dentro do que pode estar da tua expectativa. E se a sua expectativa é, poxa, Luana, eu não posso arcar com o custo desse tratamento privado ou pelo convênio, o SUS atende. A gente tem a questão aí de tempo, de demora, e eu super compreendo, isso não é só para endócrino, é para o cardiologista, para o geriatra, para o reumatologista, o SUS tem
as suas limitações, mas é possível, não cria isso, tá, gente? Porque não é verdade. A gente tem vários profissionais muito bem formados que atendem também pelo SUS e atendem em convênio. Procurem. Tá certo. Doutora Luana, deixa pra gente os seus contatos, quem quiser conhecer mais do seu Instagram, né, das suas redes sociais, quiser ter mais informações a respeito do seu trabalho também, quais são os contatos? O meu Instagram é o @DRALuanaCasari. Tá aí na tela já. E eu tenho um site. Isso, eu tenho um site que é www.luanacasari.com.br. Lá vocês vão poder acompanhar tanto as minhas notícias sobre saúde, sobre endocrinologia, e também a gente comenta muito sobre chip hormonal, sobre opções para tratamento de obesidade. Eu procuro sempre ajudá-los, tá? Semana que vem a gente vai falar justamente sobre dieta, como retomar uma alimentação mais saudável depois dessas festas, né, pessoal? Que agora 3 semanas depois já dá para subir na balança e voltar à vida saudável. Já dá para quebrar, já não quebra mais a balança depois desse tempo todo. A risada foi unânime aqui no estúdio. Medo, né? Acho que de desespero, na verdade. Não. Desespero. Doutora Luana, obrigado pela sua participação. Eu vou falar disso. Tá bom, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la. Volte sempre para a gente conversar sobre esses temas que são tão importantes para o nosso dia a dia. Adorei participar, eu que agradeço o convite e especialmente a oportunidade de trazer uma informação séria para as pessoas e que traz esperança também, né? Com certeza. Bom, obrigado mais uma vez, doutora Luana Casari, médica endocrinologista, participando com a gente aqui do Notícias do Bem, falando do chip da beleza e também de outros assuntos, né, Tainá?